Depois que Candinho questiona Ernesto sobre o paradeiro de Sandra, o clima fica pesado. Ernesto trava por alguns segundos e logo tenta esconder o que sabe. Mesmo tentando se redimir, no fundo ele ainda ama Sandra. E por causa desse sentimento, ele não quer ser o responsável por destruir a mulher. Mas do outro lado da história, Sandra começa a entrar em desespero. Ela sente que seu segredo pode ser descoberto a qualquer momento. E tomada pelo medo, a mau caráter toma uma decisão cruel. Ela decide envenenar Ernesto. Acabar com a vida do próprio marido, de uma vez por todas. Só que o plano não sai como ela imagina. Tudo dá errado. Ernesto não apenas sobrevive, como também vira o jogo contra ela. E pela primeira vez, Sandra ficará diante de um castigo que jamais esperava. Enquanto isso, outra bomba está prestes a explodir. Celso finalmente resolve contar toda a verdade para Estela. Ele revela que Zuma sempre soube do paradeiro de Samir, e pior ainda, que ela mantinha uma aliança secreta com Megera. Essa revelação será suficiente para destruir os planos de casamento da golpista. Toda essa tensão começa justamente com a conversa entre Candinho e Ernesto. Candinho encara o homem com seriedade. Ele não quer rodeios. Você pode me dizer uma coisa, Ernesto? Onde é que a Sandra tá? Candinho tem certeza de uma coisa. Sandra está viva e ele quer descobrir a verdade. Aquela mulher precisa pagar por tudo que fez. Tem que ir para a cadeia. Ernesto engole seco. O olhar dele denuncia um certo nervosismo. Mesmo tentando mudar de vida, ele ainda não conseguiu arrancar Sandra do coração. Ele respira fundo e responde: Olha, Candinho, eu não sei do que você está falando. Você sabe muito bem que a Sandra morreu. Candinho franze a testa. Minha Nossa Senhora, até você está falando isso? Está parecendo até o Celso. Por que vocês dois estão escondendo a verdade de mim? Eu tenho certeza que a Sandra está viva. Ernesto balança a cabeça. Isso é engano seu. Eu sei que prometi que ia ser um homem melhor, e eu estou tentando fazer as coisas direito. Mas nesse caso não tenho o que fazer. A Sandra não está viva, Candinho. É só isso que eu posso te dizer. Mesmo assim, Candinho continua desconfiado. Ele observa Ernesto com atenção. Bigodinho, por que eu tô achando que você está mentindo para mim? Você está mais nervoso que o normal. Ernesto perde a paciência. Já chega dessa conversa, Candinho. Eu não tenho mais nada para falar. Agora vai embora. Sem ter outra escolha, Candinho acaba saindo, mas sai com uma pulga enorme atrás da orelha. Dentro dele, a certeza continua. Sandra ainda está viva. Só que essa história ainda vai ganhar um novo rumo, porque a própria Sandra vai tomar uma atitude perigosa contra Ernesto, e esse gesto vai mudar tudo. Será nesse momento que Ernesto perceberá uma verdade dolorosa. Sandra nunca o amou de verdade. Enquanto isso, Candinho segue com a história do casamento com Zuma. Ele vai até a loja de Aide, acompanhado de Megera. Lá, Zuma está preparando um novo vestido para a cerimônia. Mas não demora muito para Aide perceber algo estranho. Candinho não parece nada feliz. Ela se aproxima dele e pergunta com cuidado. Candinho, me conta uma coisa. O que está acontecendo? Você não parece nada feliz. Candinho suspira. Dona Aide, dá para ver na minha cara, né? Eu não tô feliz com esse casamento. A verdade é que eu queria mesmo era estar com a Dita. Ela é o amor da minha vida. A confissão deixa Aide completamente surpresa. Na loja de Aide, o clima ainda continua estranho. Aide olha para Candinho com atenção. Ela percebe claramente que algo não está certo. Então pergunta, preocupada. Candinho, me diga uma coisa. O que está acontecendo com você? Mas antes que ele consiga responder, Zuma se adianta rapidamente. A golpista força um sorriso, tentando controlar a situação. Ah, Dona Aide, não é nada demais. Candinho só tá nervoso por causa do casamento. Ela fala isso tentando esconder a verdade, porque no fundo, ela sabe que está obrigando o amigo de Policarpo a se casar com ela. Tudo por causa da ameaça envolvendo Dita e Samir. Candinho fica em silêncio, visivelmente desconfortável. Pouco tempo depois, ele sai dali e decide fazer uma visita a Lúcio. Candinho quer saber como está a carreira de Dita. Afinal,
a moça começa finalmente a conquistar espaço na música. Durante a conversa, Candinho também demonstra outra preocupação. Ele olha para Lúcio com carinho e diz: Lúcio, fico muito feliz de ver você bem. De verdade, fico feliz de ver você feliz com a Manuela. Em seguida, ele fala com um tom mais sério: eu queria te pedir uma coisa. Cuida bem da Manuela, da Dita e do Joaquim. Lúcio percebe que há algo errado. Mesmo assim, responde com firmeza: pode deixar, Candinho. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance por eles. Mas ele não consegue esconder a indignação. Agora, uma coisa eu preciso dizer. Essa história de você ser obrigado a casar com a Zuma, isso tá muito errado. Lúcio balança a cabeça, inconformado. Se depender de mim, eu também vou ajudar o C a sair dessa. Mas quem realmente vai virar esse jogo será Celso. Em um verdadeiro momento de redenção, ele decide revelar os segredos mais sujos de Zuma. Segredos que podem destruir de vez o casamento da golpista. Enquanto isso, em outro lugar, Ernesto tem um novo encontro com Sandra, e a conversa entre os dois será carregada de tensão. Assim que vê Ernesto se aproximando, Sandra percebe algo estranho. O rosto dele está pesado, aflito. Ela pergunta imediatamente: o que aconteceu com você? Por que está com essa cara? Ernesto responde com a voz cansada: o Candinho veio aqui. Nós tivemos uma conversa difícil. Ele queria saber se você está viva. Sandra leva um susto imediato. O sangue parece gelar nas veias. Com os olhos arregalados, ela pergunta: meu Deus, e o que você disse para ele, Ernesto? Não me diga que você me entregou. Ernesto tenta acalmá-la, mas fala com uma sinceridade que a deixa ainda mais inquieta. Não, Sandra, claro que não. Mas eu preciso confessar uma coisa. A minha consciência está pesando. Eu não aguento mais viver cercado de mentiras. Sandra perde a paciência. Sentindo que está perdendo o controle da situação, ela agarra Ernesto pelo colarinho com força. Chega dessa bobagem, Ernesto. Você é um fraco. O olhar dela fica cheio de desprezo. Se você resolveu se entregar, o problema é seu, mas não venha tentar fazer o mesmo comigo. Ela se aproxima ainda mais, furiosa. Você sabe muito bem dos meus planos. Eu vou acabar com aquele caipira maldito de uma vez por todas. Eu não tô brincando. Não tenta ficar contra mim, porque eu sou capaz até de deixar o meu amor por você de lado. Ernesto fica completamente tenso. A ameaça o atinge em cheio. Com a voz trêmula, ele pergunta: o que foi que você disse, Sandra? Você seria capaz de me matar? Sandra responde sem hesitar, fria, cruel: não duvide de mim, você sabe muito bem do que sou capaz. Ernesto se afasta lentamente. A decepção pesa no olhar dele. Ele respira fundo, tentando organizar os pensamentos. Então fala com uma calma que mostra o quanto mudou. Sandra, nunca foi minha intenção acabar com você, mas as coisas mudaram, e mudaram muito. Ernesto fica em silêncio por alguns segundos, respirando fundo. Então começa a falar, com uma calma diferente. Uma calma que mostra o quanto ele mudou. Eu finalmente estou enxergando o sentido na minha vida, Sandra. Depois de conversar com o padre, depois de me arrepender de cada pecado que eu cometi, ele abaixa o olhar, pensativo. Sinceramente, eu nem sei se vou escapar do fogo do inferno. Mas mesmo que eu vá para lá, só de tentar fazer o bem, já me faz sentir melhor. Nunca me senti tão certo de alguma coisa na vida como estou agora. Ernesto então levanta os olhos, decidido. Agora eu sei exatamente o que eu quero, e eu não posso perder isso de jeito nenhum. Ele respira fundo antes de dizer algo que muda tudo. Por isso eu estou pensando seriamente em contar toda a verdade para o Candinho. Eu não quero mais ver aquele homem sofrendo injustamente. Essas palavras caem como uma bomba. Sandra fica completamente fora de si, desesperada, porque naquele momento Ernesto atinge o ponto máximo da sua redenção. Ainda mais depois de descobrir que tem uma filha com Estela. Essa revelação mudou completamente a forma como ele vê o mundo. Sandra encara Ernesto, ainda em choque, mas logo sua expressão muda.
O desespero dá lugar à fúria. Ela fala em tom de ultimato. Ernesto, chega. Se você ousar me entregar para a polícia, eu acabo com a sua vida. Eu não tô brincando. Ela solta uma risada amarga. Pelo visto, você já jogou o nosso casamento no lixo mesmo, né? Sem esperar resposta, Sandra vira as costas e sai às pressas. Os olhos dela queimam de ódio. Enquanto isso, Ernesto fica parado, tenso. As palavras dela ecoam na sua cabeça. Mesmo assim, no fundo, ele continua firme e irredutível. Ele promete a si mesmo continuar no caminho da redenção, custe o que custar. Algum tempo depois, Sandra aparece sozinha. O lugar está em silêncio. Ela anda de um lado para outro, mergulhada em pensamentos sombrios, e murmura para si mesma, com a voz baixa. Eu nunca pensei que chegaria a esse ponto, mas vou ter que fazer isso. O Ernesto não pode continuar vivo. Ele sabe demais, e isso pode ser o meu fim. Logo depois, Sandra surge novamente com seu antigo e perigoso livro de venenos nas mãos. Ela folheia as páginas devagar, pensativa. Por um instante, hesita, como se ainda estivesse lutando contra a própria decisão. Mas então, uma lembrança terrível invade sua mente. A prisão, as grades frias, os traumas do passado. O pânico começa a tomar conta dela. A respiração fica acelerada, uma crise de ansiedade explode. E nesse momento, Sandra toma a decisão definitiva. Ernesto precisa morrer, porque se ele contar toda a verdade, seu pior pesadelo vai se tornar realidade. Voltar para trás das grades. Pouco tempo depois, Sandra entra em ação, com toda a frieza de sempre. Ela decide visitar Ernesto mais uma vez. Quando ele abre a porta, se surpreende ao vê-la ali. O que você está fazendo aqui, Sandra? Pensei que você não queria mais me ver. Sandra responde com uma voz suave, doce demais para ser verdadeira. Olha, Ernesto, para ser sincera, eu estou muito cansada de tudo isso. Não só por sua causa, mas por causa do meu irmão também. Ela suspira, fingindo tristeza. O Celso vive dizendo que eu preciso mudar, que eu tenho que virar uma pessoa melhor, que eu devo esquecer esse plano de vingança contra o Candinho de uma vez por todas. Sandra respira fundo, tentando parecer calma. Então olha para Ernesto com uma falsa suavidade. Por isso eu vim aqui hoje, para fazer as pazes de verdade. Ela fala devagar, como se estivesse emocionada. Porque no fundo, vocês são as únicas pessoas que eu realmente amo nesse mundo. Sandra baixa o olhar por um instante, fingindo reflexão. Talvez tenha chegado a hora de eu mudar. As palavras dela atingem Ernesto em cheio. Ele fica profundamente impressionado. Os olhos dele brilham de esperança. Espera, meu amor. Você quer dizer que também vai se entregar para a polícia? Que vai fazer as coisas certas daqui para frente? Sandra mantém a farsa, sem hesitar. Não, Ernesto. Você sabe que eu sou diferente de vocês. Ela suspira pensativa. Mas eu andei repensando algumas coisas. Eu já sou milionária. A baronesa tem fãs por todo lado. Então talvez seja a hora de pisar no freio, de viver em paz. Sandra segura a mão dele com delicadeza. E eu estou disposta a te ajudar em tudo. Você não está sozinho nessa caminhada, meu amor. Ernesto fica visivelmente emocionado. As palavras dela parecem sinceras demais. Pela primeira vez, ele acredita de verdade na redenção de Sandra. Mas é exatamente nesse momento de confiança que a tragédia acontece. Sandra entrega a Ernesto um presente, um gesto aparentemente inocente. Só que aquilo esconde algo mortal. Ernesto aceita sem desconfiar de nada. Mas logo depois de ingerir, algo começa a dar errado, muito errado. O corpo dele começa a reagir, a respiração fica pesada, uma dor forte toma conta do peito.
Ele leva a mão ao corpo, assustado. Sandra, o que está acontecendo comigo? A voz sai fraca, cheia de sofrimento. Você não seria capaz de fazer uma coisa dessas, seria? Sandra observa a cena. Por um instante parece realmente abalada. Os olhos dela se enchem de lágrimas, mas ainda assim ela continua com a farsa. Eu sinto muito, Ernesto. Me perdoa. A voz dela treme de forma dramática, mas eu não tive outra saída. Eu não posso ir para a prisão, de jeito nenhum. Ernesto começa a perder as forças. As pernas falham. Ele cai no chão, agonizando. A dor toma conta de todo o corpo. A respiração fica cada vez mais fraca. Enquanto isso, Sandra observa tudo de perto. Mesmo sendo responsável por aquilo, ela parece desesperada com a despedida. Mas o que Sandra não imagina é que seu plano vai fracassar. Ernesto não vai morrer. Graças à rápida intervenção de Stella, ele será salvo a tempo. E depois de sobreviver ao veneno, Ernesto finalmente fará o que prometeu. Vai entregar Sandra às autoridades, colocando um ponto final no destino da vilã. Mas esse capítulo ainda reserva outra reviravolta chocante: a queda de Zuma. Célcio decide pôr a boca no mundo e revela todos os segredos da golpista. Uma atitude que ameaça destruir de vez o casamento planejado por ela. Enquanto isso, depois de conversar com Lúcio, Candinho vive um momento especial ao lado de Dita. Na gravadora, ele tem uma ideia inesperada: criar uma música com a mulher que ama, uma música que represente o elo entre os dois. Mesmo com todo o caos acontecendo por causa de Zuma, com a ajuda de Lúcio, os dois entram no estúdio e juntos começam a gravar uma canção. Mas a história ainda vai escalar ainda mais. Em um momento inesperado, as crianças da Casa dos Anjos entram em cena. Sem que Zuma perceba, elas tomam uma decisão corajosa. Fogem do abrigo, tudo para ir atrás de Candinho e também de Dita. Quando finalmente encontram os dois na gravadora, um momento emocionante acontece. Candinho e Dita estão gravando uma música, e ao ver as crianças ali, eles não hesitam. Chamam todos para participar da gravação. O estúdio se enche de vozes infantis, de alegria, de esperança. A música nasce naquele instante. Um momento simples, mas cheio de significado, porque no olhar de todos ali existe uma certeza silenciosa, a esperança de que tudo ainda vai se resolver e que muito em breve Zuma vai pagar caro por todas as maldades que cometeu. Enquanto isso, outra história começa a ganhar força: a redenção de Celso. Ele finalmente decide encarar o passado e tomar uma atitude que pode mudar tudo. Celso sabe que precisa confessar seus crimes, e será justamente ele quem vai salvar Candinho das garras de Zuma. Mas antes, ele decide falar com Stella. Chamando-a para um canto, Celso respira fundo e diz: Stella, eu preciso te contar uma coisa. Não é só você que tem segredos do passado. Stella percebe imediatamente que algo está errado. Ela observa o rosto dele, preocupado. Meu Deus, Celso, que cara é essa? Parece que você tem algo muito sério para me contar. Celso confirma com a voz pesada. Tem sim, Stella. Não foi só o Ernesto que cometeu crimes. Eu também tive um passado muito sujo. Ele abaixa a cabeça por um instante. Mas eu mudei. Primeiro por causa da Maria e depois por causa de você. Stella se assusta com o que ouve. Peraí, Celso. Você está se comparando com o Ernesto? Assim você me assusta. O que você quer dizer com isso? Celso respira fundo. Ele sabe que chegou a hora da verdade. Eu decidi fazer a coisa certa, mesmo que eu tenha que pagar por tudo. Então ele revela o segredo que guardou por anos. O meu maior pecado foi sempre saber onde estava o Samir. Stella fica paralisada. O quê? Celso continua com a voz carregada de culpa. Eu sempre soube que ele estava na Casa dos Anjos com a Zuma. Esse foi o nosso segredo durante todos esses anos. Ele fecha os olhos envergonhado. Eu tinha um acordo com ela.
Todo mês eu mandava dinheiro para ela cuidar do Samir, enquanto mantinha o filho do Candinho longe dele. Estela fica completamente incrédula. As lágrimas começam a cair. Célcio, como você pôde fazer isso? Ele responde com amargura. Ganância, foi só isso. No começo, eu nunca aceitei que a tia Anastácia tivesse deixado tudo para o Candinho, e nada para mim nem para Sandra. A voz dele fica ainda mais pesada. Por isso, eu ajudei a manter o filho dele longe, para garantir que o Candinho não tivesse o herdeiro ao lado. Célcio continua revelando tudo. O começo disso foi o sequestro feito pelo Ernesto. Ele roubou o filho do Candinho, mas por ironia do destino, a criança acabou nas mãos de Zuma. Ele se inspira. Foi assim que eu descobri toda a verdade. Maria viu tudo antes de morrer, e depois eu também descobri. Estela mal consegue acreditar no que está ouvindo, mas Celso ainda tem mais a confessar. Em vez de contar tudo para o Candinho, eu decidi esconder, porque acreditava que com o filho dele fora do caminho, eu poderia ter acesso à fortuna da tia Anastácia. Ele encara Estela com vergonha. Para ser sincero, eu cheguei até a conspirar com a minha irmã sobre a morte do meu próprio primo.